aí, quando a gente fala do nosso orçamento, chega a dar um arrepio na espinha, porque muitas vezes a gente não acompanha o nosso orçamento doméstico, né? E aí eu quero te perguntar, você tem noção das despesas? Você consegue guardar algum dinheiro ou está perdido? Então, a nossa proposta para esse começo de semana é a seguinte: vamos dar um jeito nessa bagunça, organizar essa vida financeira, até para fechar o ano de uma forma mais tranquila. E aí nós convidamos a planejadora financeira, a Priscila Mundim, que está aqui com a gente mais uma vez. Isso aqui é um resgate. Nós somos colegas de profissão, né? Sim. E trabalhamos juntas, então é um prazer ter você aqui comigo. Muito. Viu, Pri? Prazer é todo meu, Mônica. Muito obrigada. Está aí trazendo todo o seu conhecimento para o nosso público, que também pode participar pelo nosso WhatsApp. Sim. Né? Vamos começar com uma pergunta-chave. Por que é tão importante a gente olhar para esse nosso orçamento? É difícil, né, Mônica? É muito. Nossa. É. Eu vejo, assim, que as pessoas têm dificuldade de conversar sobre isso, têm dificuldade de levar isso para o ambiente familiar, para as rodas de amigos. A gente fala sobre tudo, até alguns assuntos bem íntimos, mas a gente não fala sobre dinheiro. A gente tem dificuldade de falar quanto ganha, quanto gasta, quanto que é o nosso salário. Mas falar sobre dinheiro é essencial, gente. É essencial. A gente precisa muito trazer esse assunto para a roda, para a família, para os filhos, para os parceiros. Mônica, eu vejo tantos casais que não conversam sobre dinheiro dentro de casa. Então isso vai criando um ambiente muito pouco saudável, financeiramente falando, para o relacionamento com os filhos também. Então é difícil. Eu te falo que quando a gente começa a tratar esse assunto, a gente precisa pensar nele como o dinheiro sendo um meio que a gente busca para alcançar os nossos objetivos. Para poder comprar uma casa, um carro, para fazer uma viagem, fazer uma formatura, uma festa especial de aniversário para os filhos, rodar o mundo, fazer um mochilão, alguma coisa bem diferente. Então, o dinheiro, gente, é um meio para a gente poder conquistar os nossos objetivos e sonhos. Então, a gente tem que falar dele. Você sabe que semana passada a gente teve Leonardo Nogueira falando sobre crenças. Sim. Crenças que nos limitam. E muitas vezes a gente não olha para esse dinheiro por considerá-lo assim, inadequado, sujo. Sim. Aí eu sempre fico assim, porque eu não tenho dinheiro e vai nessa. E realmente não vai ter, porque não olha para ele com atenção, né, especial. E outra, Mônica, os nossos pais, nós que somos assim da geração 30 mais, né? Porque a gente está um pouquinho mais, né, Mônica? Eu já tô ali na casa dos 40. Os nossos pais não trouxeram esse assunto para dentro de casa com a gente. Era uma ofensa perguntar quanto os nossos pais ganhavam. Era mesmo. Concorda? É muito, muito, muito pesado. Então, a gente cresceu num ambiente sem educação financeira, tanto na escola quanto em casa. Então, é essencial mudar essa realidade hoje das crianças de hoje, dos nossos filhos que estão vindo aí, os jovens que já são com 20, 25 anos, eles já estão em outro ambiente, em outro acesso à informação. Então, hoje, dá para a gente poder lidar com essas crenças, deixá-las no passado e trazer esse assunto cada vez mais. E aqui, popularizando esse assunto, é o que a gente faz. Nós temos aqui o orçamento doméstico que envolve despesas fixas, variáveis e despesas anuais. Tem gente que nem sabe o que é isso, Não, né? infelizmente, Explica pra gente, Pri. Gente, o orçamento doméstico é tudo aquilo que entra e sai. Certo. O que entra? Entra salário, entra renda, entra uma receita. As saídas saem por meio das despesas. Então, a gente explica que para facilitar a vida de uma família, a gente precisa categorizar as nossas despesas, dividindo elas em 3, que são essas: as despesas fixas, as variáveis e as anuais. Fixas, conta de luz, água, escola. Isso. Aluguel, um financiamento imobiliário, uma academia, um plano de saúde. Tudo que é fixo é aquilo que a gente paga todos os meses com valores muito, muito, muito semelhantes. Certo. É claro que a conta de energia pode variar de um mês para o outro, pode ter frio, calor, ar-condicionado ligado, banho, né? As bandeiras que estão ajudando com a inflação, né, Mônica? Exato. Então, a fixa, ela pode variar um pouquinho, mas não é isso que vai mudar a sua vida. A gente explica que tudo que é aquilo que a gente paga todos os meses, a gente leva do fixo para facilitar a gestão do orçamento. Certo. As despesas variáveis são aquelas
que causam confusão na vida de todo mundo. Certo. Porque, na maioria das vezes, elas são um ralo, vão por água abaixo. Literalmente, Mônica. É a coxinha no semáforo, no centro da cidade, a gente gasta um lanche, um açaí, um sorvete, o supermercado, um delivery, alimentação, um restaurante, comida fora de casa, farmácia. Tem gente que gasta muito variável com farmácia. Então, é aquele gasto que a gente tem com lazer, com cinema. Então, concorda comigo que são muitos gastos picados? Sim, exatamente. Esses gastos vão se somando e eles juntos causam um rombo no orçamento da maioria das famílias, Mônica. E aí, no caso, essas despesas variáveis, eu teria que anotar? Por exemplo, hoje eu fui, aí comprei uma carteira para mim. Eu tenho que anotar? É variável, viu, dona Mônica? Né? Porque eu não estava precisando, mas fui lá, comprei porque o preço estava bom. Confessa. Sim, Mônica, a gente explica que, inicialmente, para a gente poder fazer esse orçamento, a gente precisa de um tempo de anotação. É essencial, porque você não vai se lembrar daquele tanto de Pix que você fez no seu extrato bancário, de tantos gastos no seu cartão de crédito, você não vai se lembrar. Então, a gente identifica, gosta de orientar as pessoas e tanto, né, as famílias, para que a gente possa anotar esses gastos durante um período de tempo, eu diria que no mínimo um mês, para você ter noção dos seus gastos. Mônica, mas importante, tá? Não é só anotar e acabou a vida, minha vida tá organizada, não. Pelo amor de Deus, não é isso. Você anotou, identificou o que você gasta e já estabelece o seu limite para o mês seguinte. Ou seja, você conheceu o seu orçamento, tomou consciência da sua situação financeira, olhou para o mês seguinte, o que você pode mudar? Tem algo para poder reduzir? Tem algo que eu posso aumentar? Tem algo que eu posso mudar? Então, isso é planejar financeiramente, olhar para o seu futuro. Não adianta nada. Anotou, deixou ali escondido no caderno? Não adianta, Mônica, nada. O passado não muda, a gente não consegue mudar o nosso passado. Então, o que a gente muda? O nosso futuro. Planejamento financeiro é olhar para frente. O que você consegue mudar? O mês seguinte. Então, com a base de informações, você escolhe e faz as suas novas escolhas para o mês seguinte. A gente tem aqui, olha, acompanhando as despesas variáveis, olha, açougue, delivery, restaurante, combustíveis, roupas, calçados, acessórios, presentes, lazer, farmácia. Só para a gente fechar essa nossa primeira parte da conversa, vem aí Black Friday. E Black Friday. Isso. Né? O Mônica, dinheiro está até coçando a mão. O consumo é muito maior nessa época do ano, sinceramente. Né? A gente tem muito mais disponibilidade para gastar, porque a gente tem 13º, a gente tem Black Friday já chegando, batendo na nossa porta, né? confraternizações, amigo secreto, crianças. Então, essa época do ano a gente gasta mais. Então, é essencial olhar para isso daqui, porque esse orçamento aqui pode estourar no fim do ano, tá? Posso só fazer um adendo que a gente esqueceu de falar das despesas anuais. Isso. Que são aquelas que elas ocorrem, Mônica, uma vez por ano ou, no máximo, 2 vezes por ano. Elas surgem na sua vida financeira, mas elas não ocorrem todos os meses. A gente sempre diz que é ela que vai desequilibrar o seu orçamento. O que a gente ouve em janeiro? Nossa, estou muito apertado, porque o IPVA me lascou. Não é isso? É desse jeito. Mas o IPVA em Minas, desde que o mundo é mundo, ele vence em janeiro. Por que a gente dá essa desculpa para a nossa vida financeira? Eu adorei. Concorda? Concordo demais. Desde que o mundo já tá lá, né? Ele não vai mudar. Ele vence em janeiro, fevereiro e março. Teve uma época ali na pandemia que ele foi um pouco prorrogado, foi uma né? Atípica, né? Totalmente atípico. Mas ele vence no início do ano. Por que a gente não se planeja e não olha para ele com antecedência? Exatamente. Ele vai desequilibrar o orçamento de janeiro. Seguro do carro, falando em IPVA também, né? Justamente, o seguro pode vencer no início do ano, junto com o IPVA, pode vencer no meio do ano, no segundo semestre. Você chega lá na hora de renovar a sua apólice e divide no cartão em 10 vezes. É ou não é? Infelizmente, coloca uma dívida para o futuro. Então, a ideia é somar isso aqui tudo, divide por 12 meses e poupa uma parcelazinha do seu orçamento para pagar isso aqui tudo à vista. Você está prestando atenção nessa dica sensacional da Priscila? Né? Soma, divide por 12 meses e do vai ano. guardando aquilo. Essa conversa está só começando.
Essa conversa está só começando. Vou apresentar mais uma vez para você que chegou agora, Priscila Mundim, a nossa Pri, ela que é planejadora financeira, trazendo dicas ótimas. Quer fazer uma pergunta? 99897.000 é o nosso WhatsApp. Lá no YouTube também você pode mandar, tá bom? Já volto com você, viu, Com Pri? certeza. Tô adorando essa conversa demais da conta. Eu estou recebendo hoje a Priscila Mundim, que é planejadora financeira, que está mostrando para a gente, trazendo uma clareza diante da importância de se organizar essa vida financeira, de olhar para o nosso dinheiro. E eu achei interessante a nossa amiga lá, né, que falou sobre, no papelzinho, no Excel, na planilha, onde é que eu posso colocar, fazer o meu planejamento? No que foi mais fácil para mim? Isso, em qualquer lugar, Mônica. O que vai dar certo para você pode ser algo que não dê certo para mim, ou não dê certo para ela, ou não dê certo para uma outra pessoa. Então, ferramentas, nós temos inúmeras. Nós temos aplicativo, nós temos planilhas do Excel, nós temos planners, nós temos agenda. Então, o que vai dar certo para a Mônica é muito particular. O essencial, Mônica, não é se apegar a uma planilha, porque não é isso que vai mudar a sua vida financeira. Tá. O que vai mudar a sua vida financeira é você ter condição, conhecimento, entender o destino ali do seu dinheiro e tomar as melhores decisões para os meses seguintes. Então, não é planilha que muda. Todo mundo acredita que uma planilha muda a vida, mas não muda. Aí coloquei lá. De quanto em quanto tempo eu tenho que olhar para essa planilha? A verdade é que assim, quando a gente se dedica a encontrar e fazer o nosso orçamento doméstico, eu sempre indico para todo mundo que a gente acompanhe isso uma vez por semana durante um mês inteiro. Certo. Aí você vai anotar os seus gastos fixos, os variáveis principalmente, porque são aqueles, né, bastante picados, e os anuais. Quando você tiver condição de identificar tudo isso, você coloca uma margem de segurança. Tá. Por quê? Ocorrem imprevistos. Imprevistos acontecem em todos os orçamentos, em todas as casas, famílias, em qualquer lugar. O carro estraga, o pneu fura, tem algum problema na casa, algum problema hidráulico, um portão eletrônico, enfim, o imprevisto ele vai ocorrer. Então, quando você tem todas essas informações, você junta, faz uma somatória, coloca uma margenzinha de segurança, que eu diria de pelo menos uns 15%, e encontra quanto você precisa para viver no mês. Aí, Mônica, você começa a olhar para o futuro, identificando como vão ser os próximos meses. Só que aí você tem que acompanhar, concorda comigo? Concordo. Tem que fazer o controle financeiro, porque senão, se você chegar lá e olhar para a fatura do cartão de crédito só uma vez por mês, o que vai acontecer? Um grande susto, não é? Exato. Então, a gente tem que acompanhar, olhar com frequência. Chega num momento que você está tão acostumado com aquilo ali que não precisa olhar tanto. Você vai olhar umas 2 vezes por mês, mas no início eu indico que todo mundo olhe pelo menos uma vez por semana. Deixa eu trazer algumas perguntas desse público maravilhoso, dessa turma que está acompanhando. Eu tenho aqui a Fabiana, ela falou, Mônica, sou autônoma, corretora de imóveis, então há uma variação de renda. Como é que ela pode programar os gastos? Tem meses que ganham muito, tem meses que não vem nada. É a realidade de muita gente, Mônica. Autônomos, profissionais liberais, médicos que lidam com consultório, psicólogo, fonoaudiólogos, personal trainers, fisioterapeutas. Então, essa gama de profissionais que lidam com prestação de serviço, no fim do ano tem uma queda considerável no seu faturamento. Como é o nome dela? Para Fabiana. Ela é autônoma, corretora de imóveis. Pode ser que num mês ela ganhe o suficiente para poder viver um ano inteiro. Então, o que a gente entende? É essencial ela olhar para o passado. Há quanto tempo ela está na profissão dela? Ela tem informação do ano, por exemplo, de 2023 ou 2024 inteiro? A gente consegue buscar essas informações? Identificar uma média de rendimento que ela teve nesse tempo todo para poder estabelecer o gasto dela abaixo dessa média. E com muito pé no chão, Mônica, muito pé no chão, porque essa pessoa pode ser sim que ela tenha um mês muito bom, mas um mês negativo. Só que ela tem que se preocupar em viver no mês seguinte que ela não fez nenhuma venda com o rendimento que ela teve no mês anterior. Exatamente. Então, é essencial, sim, mais do que ninguém, precisa se planejar.
Tem uma amiga nossa que mandou aqui pra gente, já vou ver o nome dela. Ela falou que coordena, essa questão do orçamento doméstico, ela coordena até o tempo no chuveiro. Porque, né, segundo ela aqui, olha, o chuveiro é o vilão, a conta vai lá em cima. Ainda até mais... esse tipo de coisa faz parte, ainda mais agora, né? Ainda mais agora. Graças a Deus a gente já está começando a ter uma queda na conta de energia, né, Mônica? Mas assim, quando a gente vai falar de muita redução de gasto e que esse orçamento está sendo muito extrapolado, tá ficando no vermelho, ou seja, tá saindo mais do que entrando, a gente vai ter que tomar algumas medidas de economia, né, Mônica? Então, infelizmente, a gente tem que se preocupar sim, com o chuveiro, com as idas ao supermercado, com os supérfluos, com a sua carteira que você contou hoje, que comprou. Então, a gente vai ter que olhar para isso. Então, em algumas famílias, infelizmente, a gente vai ter que fazer essas medidas de contenção de consumo. Eu já volto com a querida Priscila Mundim, que é planejadora financeira. Vou trazer aqui a pergunta de uma outra amiga que comentou algo. Eu vou pegar o nome dela aqui. Porque assim, tá tudo aumentando, né, Fê? Com certeza, infelizmente. Tudo, você falou de inflação, a gente está ali com uma questão bem séria. Bem. E já eu volto com você. Pode ser? Combinado. Muito bem, estou de volta aqui com a Priscila Mundim, a nossa Pri, que é planejadora financeira. Pri, vou trazer mais perguntas para você, porque a turma está querendo se organizar. A Lourdes trouxe uma questão muito interessante aqui. Na verdade, a Marina Esbiasi. Ela disse que não faz planilha, mas controla bem os gastos e sempre deixa uma reserva para o mês seguinte para não ficar com o orçamento apertado. Está no caminho? Está no caminho, claro, com certeza. Ela está de parabéns. Está de parabéns, né? Ela está além de muita gente que não faz essa provisão para o mês seguinte, né? Um susto atrás do outro para quem não faz. E, na verdade, a gente traz aqui, Mônica, o conceito de reserva, que a gente precisa ter. É uma reserva de emergência para justamente socorrer a gente nesses momentos de desequilíbrio, de algum imprevisto maior ou outro, algo que não seja... parcelado no cartão de crédito, porque a maioria leva o imprevisto para a parcela do cartão de crédito. Então, a reserva só ocorre nesse momento. A Lourdes falou o seguinte, o que fazer quando você orienta os filhos e eles não te escutam e passam o cartão de crédito? Vão passando. E aí você vai pagando o mínimo. Isso é um problemão também, não Nossa, muito problema, Mônica. A maioria da população, ela desconhece o quanto o cartão de crédito pode enrolar a nossa vida financeira, o quanto o cartão pode ser um vilão realmente na nossa vida financeira, porque ele nos dá um crédito muito fácil, de acesso muito fácil, muitas vezes maior do que o nosso próprio salário. Então, o banco, ele é bonzinho ali, te oferecendo uma extensão do seu salário e você acaba se enrolando com muita facilidade. O que acontece? A maioria vai parcelando aquele tanto de parcela, tendo 1, 2, 3, 4, 5 meses à frente. E tudo isso, Mônica, é uma dívida futura. Dívida futura significa que você é endividado. Porque se você tem uma dívida futura, você é endividado. Se você tem acesso a um crédito, a um parcelamento de cartão, você é um endividado. Você pode estar pagando tudo em dia, não sendo inadimplente. Mas, se você tem dívida futura, você é um endividado. Então, isso pode confundir muito e dificultar muito o seu orçamento. Porque lá no momento futuro, pode ocorrer um imprevisto, e você já está com muito comprometimento do seu salário e isso gera uma bola de neve. Aí sim você entra na inadimplência. Que a gente, infelizmente, no Brasil, a inadimplência é alta. E aí nós temos uma parcela da população que ganha aí um salário mínimo. Sim. Eu não sei como é que eles conseguem, sabe, viver, Priscila. Sim. E aí como é que fica essa situação para olhar para esse dinheiro, até para tentar fazê-lo render mais? A gente não pode ser, né, Mônica, hipócrita e não dizer sobre isso. Existe sim essa parcela da população que ganha muito pouco. O salário mínimo hoje não é o necessário para sobreviver, principalmente quando a gente está falando de uma família. Às vezes, né, 2 trabalhadores com 2 filhos, são 4 pessoas para sobreviver ali com 2 salários mínimos. Exato. Então, essa família, ela vai ter muita dificuldade para poder fechar o orçamento. Então, o que ela precisa? Ela precisa usufruir mesmo dos serviços públicos, dos serviços disponibilizados por ONGs, por atividades sociais, para que não traga esse tipo de gasto para o orçamento dela. Então, o básico ali vai ser para alimentação, moradia e
transporte. Então, é difícil sim, não dá para poder romantizar e não dizer que precisa buscar também um pouco de renda a mais, uma renda extra para poder tentar fechar esse orçamento com mais tranquilidade. Mas não é só o problema de renda, né, Mônica? Infelizmente, existe sim uma parcela da população que está à margem da nossa sociedade, infelizmente. E é preciso olhar para ela. Com certeza. Essa conversa foi excelente. Mais uma vez eu te apresento a nossa convidada, que é a Priscila Mundim, planejadora financeira, trazendo com clareza tudo sobre finanças. Claro que ela vai voltar mais vezes com a gente. Compartilhe essa entrevista porque está acessível para você lá no YouTube. Pri, obrigada mais uma vez. Obrigada, Mônica. Por foi um compartilhar prazer todo o estar conhecimento aqui comigo, tá? Muito obrigada. Estarei aqui de volta. Pode me chamar. Quero chamar você. Obrigada, viu?